Olá, pessoal, estamos de volta com as nossas aulas de Blender e eu vou dar continuidade no projeto que o Guilherme, já avançou bastante com ele, mostrou várias coisas. E hoje o que eu quero implementar no projeto que ele fez é fazer com que o nosso foguete solte estrelinhas na parte de trás dele, como se fosse a propulsão. E claro, conforme a gente vai produzindo, esse novo elemento no nosso projeto, e aí a gente vai retomando, revisando algumas coisas que a gente já comentou, falando sobre algumas coisas novas, que esse é um jeito bem interessante de ir aprendendo a ter o Blender, ter um objetivo, e para cumprir esse objetivo a gente acaba tendo que aprender um monte de coisa junto. Bom, então a gente vai fazer com que o nosso foguete ele solte estrelinhas, pela parte de trás dele. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou colocar aqui no meu projeto vai ser uma malha, Então, eu apertei o Shift A, apareceu esse menuzinho aqui de adicionar, e aí eu vou colocar um círculo. Quando eu coloco para adicionar um círculo, ele normalmente aparece meio escondido, esse menu que está aqui. Tem que tomar cuidado para não clicar em nada, não apertar Enter, porque se ele desaparecer, a gente tem que começar tudo de novo. Esse círculo que ele coloca, por padrão, ele não vai ter preenchimento. E aí eu vou colocar um preenchimento desse tipo Nicon aqui. Pronto, coloquei. Então o círculo ele está aqui. Deixa eu trazer ele um pouco para cima. E é esse círculo que vai fazer com que tenha estrelinhas saindo debaixo dele. Então eu preciso posicionar esse círculo na parte de baixo aqui do meu foguete. Uma dica legal é poder esconder e mostrar só os objetos que a gente vai trabalhar, Porque a gente já tem vários elementos, aí você vai começar a mexer para cima, para baixo, os objetos desaparecem, Ficar com uma visualização ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar só o que me interessa. Vou pegar aqui o meu círculo, que vai ser o emissor de partículas. Vou pegar o foguete, vou apertar o Shift e H. Shift, H. E aí, então, ele esconde todos os outros elementos e deixa só os dois que eu havia selecionado. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse meu círculo e vou encaixar ele aqui. Tá? Dá para fazer isso na mão, tranquilamente, mas eu vou usar um outro recurso aqui. Então, eu selecionei o foguete, vou apertar o Tab, Então, quando eu aperto o Tab, aqui é como se eu mudasse do modo de objeto para o modo de edição. Pronto. Agora, eu quero escolher esse modo aqui, que é o modo de seleção por arestas. Tá? No teclado não numérico, o alfanumérico, vai ser o número 2. E aí, eu vou selecionar toda essa bordinha interna na parte de baixo aqui do meu foguete. Então, eu vou apertar o Alt, Shift, e vou clicar bem em cima dessa linha. Então, ela ficou com um azul um pouco mais claro, significa que toda a linha ela foi selecionada. E aí, eu vou apertar o Shift S, aparece esse menu, e vou colocar cursor para seleção. Então, repara que o cursor 3D, que é esse círculo vermelho branco, ele ficou bem no meio aqui dos vértices que eu selecionei. Então, eu vou apertar o Tab de novo. Então, repare aqui que eu voltei para o modo objeto, vou selecionar o meu círculo e vou apertar Shift S novamente, aparece esse menu, e aí eu vou colocar seleção, ou seja, o objeto está selecionado, para o cursor. Cliquei aqui e pronto, ele ficou devidamente posicionado. Bom, ele está muito grande, então eu vou apertar o S aqui e vou encolher ele um pouco. Como ele é um plano, eu não preciso restringir o movimento dele só em XY, mas poderia fazer isso também. Está perfeito assim, eu acho que assim tá legal. Prontinho, então esse aqui vai ser o nosso emissor, ele vai soltar as nossas partículas. Agora a gente vai fazer as partículas. Que partículas que são essas? A minha ideia é fazer umas estrelinhas, Dá para pegar estrelinhas prontas ali, tem vários modelos. Mas eu vou fazer uma bem simplesinha aqui. Então, eu vou colocar Shift A, malha, e aí eu vou colocar essa esfera icosaédrica. E aí, então, no menuzinho de adicionar,
eu vou colocar que ela tenha apenas uma subdivisão. Beleza, coloquei ela, vou arrastar ela um pouco para o lado, só para não ficar muito poluído. Então, repare que quando a gente vê aqui de cima, ele já dá uma ideia, né, que dá para fazer uma estrela a partir dela, tá? Mas eu vou querer só essa parte aqui de cima. O que eu vou fazer, então? Primeiro eu vou dar uma achatada nela, para ele virar só um planinho. Vou fazer isso no modo de edição. Então, ao invés de apertar o Tab, eu vim aqui no menu de cima, modo de edição. Vou selecionar dessa vez só o vértice, né? Aqui de cima. Ctrl+. Então, selecionei todas essas faces ali, só essa parte laranja. Agora, olha só que interessante. Eu vou apertar o S, né? Que é o para fazer redimensionamento, tá? Depois eu vou apertar o Z e vou apertar 0. Então, quando eu faço isso, eu planifico ali todos os meus versos, ficam todos no mesmo plano, em Z igual a 0. Bom, só quero essa parte, todo o restante eu quero jogar fora. Então, o que eu vou fazer? Vou apertar a tecla P, aparece um menu de separar, e eu vou querer a seleção. Então, toda a parte laranja ela vai virar um novo objeto. Pronto, fiz isso. Vou apertar o Tab novamente, e ele vai para o modo objeto. Bom, essa outra parte aqui eu posso jogar fora, e fiquei só com esse plano que está aqui. Aí, vou fazer só mais alguns ajustes, vou voltar de novo para o modo edição. Vou selecionar todos. Para selecionar todos tem várias formas, né? Vou apertar só a tecla A. Apertei o A, ele selecionou tudo. Vou clicar com o direito do mouse e vai aparecer um menu de vértices e vou só subdividir, né? Pode ser só em um mesmo. Clico fora só para aplicar. Então, repare aqui, ó, que esse desenho interno aqui, ó, ele dá uma estrela bonitinha, né? Então, é essa estrelinha que eu vou pegar. Vou selecionar as faces, então, que não estão dentro desse meu desenho de estrelas. Vou segurar o Shift, vou selecionando todas essas faces que eu não quero. Delete. Vou apagar as faces, né? E vai ficar só a minha estrelinha. Então, aperto o Tab novamente, ele já vai para o modo de objeto. Então, repare que ele ficou uma estrela bonitinha ali. Essa estrela, eu quero que ela tenha um brilho, né? Então, vou colocar um material para minha estrela. A tipo de superfície, eu vou colocar ela de emissão, ou seja, ela vai emitir luz, tá? Essa emissão é de luz. Quero uma estrela bem padrão mesmo, bem clichê, fazer ela amarelinha, colocar aqui o brilho dela com intensidade 2. Então, se eu for colocar aqui no modo renderizado, então repare que ela vai ficar uma estrela brilhante. E aí, vou deixar aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa estrelinha e vou duplicar, né? Porque tem um problema que se eu coloco essa estrela da visão lateral de perfil, né? Ela vai ficar um plano, né? Então eu vou só duplicar ela e rotacionar em um eixo qualquer. Então, eu vou apertar o R, X, e digitar 90. Então, ele vai girar em 90 graus. Ah, deu um problema aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Porque ele está girando em torno do centro. Só que como eu apaguei o restante do objeto dele, a origem, né, o centro dele, ele está em um lugar errado. Então, eu vou colocar aqui objeto, definir origem para geometria. Tá vendo? Então, a origem do objeto ele fica bem no meio. Então, eu aperto R, 90, né? Aperto Enter. Ela ficou mais ou menos assim, posso ajustar ela, encaixando aqui, ó, virar um pouquinho. Não precisa ficar perfeito, né, mas dá para dar uma melhorada aqui. Prontinho, né? Então vai ficar só para diferentes campos de visão dar ainda um formato próximo de uma estrela, tá? Bom, para finalizar então, só vou selecionar as duas estrelas e transformar ele em um objeto só. Vou apertar, selecionar as duas,
e aperto Ctrl J. Elas estão juntas. Eu vou só renomear elas como estrela. Uma coisa importante aqui é que, repare, primeiro que tem esse ícone de olho, então ela está visível, né? Se eu aperto nela, ela vai ficar escondida como todos os demais objetos que eu já tinha escolhido anteriormente. E tem esse outro botão do lado, que é o botão que vai ativar ou desativar na renderização. Então eu vou desativar ele, porque eu não quero que ele apareça, né, na minha renderização, ok? Ela está um pouco grandalhona demais, vou só ajustar ela para tamanho mais ou menos que eu imagino fique legal. Vou deixar até aqui embaixo aqui como uma referência. Pronto, então a gente já criou a nossa estrelinha. E vou voltar então para o meu plano, que vai emitir as minhas partículas. Para as partículas, ela tem uma aba específica dela, que é aqui a aba Particles. Selecionei e vou criar uma nova. Clico no mais aqui, ela já vai criar por padrão um tipo emissor, que é justamente o que eu quero. E tem algumas características aqui que ela vai emitir 1000 dessas partículas, ela vai iniciar no quadro 1 e vai parar no quadro 200, né? Então, a nossa animação vai até o 500, então ele emitiria as partículas até o 200, depois pararia, né? Então, se eu quisesse que até o final, teria que colocar até 500 aqui, vou deixar 200 mesmo. Tempo de vida, ou seja, quanto tempo a partícula vai existir, então ela vai existir durante 50 frames. Isso basicamente define o tamanho, né, do rastro que deixa o meu foguete, tá? Então, vou deixar 50 só para ver como é que ela fica. Bom, daí aqui para trás, vamos colocar rotação, vamos aleatorizar ele, né, para as estrelas elas não ficarem todas iguaizinhas, né? Então, vou deixar aqui, deixar ele mais aleatório. E aí, para a gente dizer que são as estrelinhas, a gente vai aqui na guia renderizar. Escolhe a opção objeto. Mas claro, vamos colocar 1 mesmo, né? Para as partículas ficarem exatamente do tamanho ali que eu coloquei. Posso colocar um pouco de aleatoriedade nela também. Não preciso mostrar o plano que está emitindo essas partículas. E para finalizar, tem outro interessante aqui que são os filhos, né? Os filhos, eles vão criar, nesse caso, vou colocar só 2, só, não precisa ser muito, né? Porque isso ajuda a fazer com que ele não crie... ele fica mais leve, vamos dizer assim, tá? Então, ao invés de criar 1000 partículas, ele cria 500 com 2 filhos, e aí vai ficar ali 1500, né? Isso acaba fazendo com que a sua animação ela fique mais leve, tá? Pronto, então não aconteceu nada ainda, né? Mas eu vou dar o play aqui. E aí a gente vai ver. Bom, daí que eu acabei pulando, né? Tem que escolher o objeto, né? E o objeto ali, eu vou só pegar as estrelas. Prontinho. Então, eu dou o play. Você vê que ele está soltando as estrelinhas, já só que ele não está acompanhando, né? Por quê? Porque faltou outro detalhe aqui, que é juntar os dois. Então, eu vou pegar esse emissor, Shift, clico no foguete, aperto Ctrl P, e aí defino um parentesco aí com o objeto. Aperto o play, pontinho, né? Ele vai estar soltando. Ele está jogando um pouquinho para cima, porque ele tem uma velocidade normal aqui. Vamos só consertar isso. A velocidade também de ser normal 1. Vou colocar ele em 0 aqui. E aí ele joga com uma velocidade 1 para cima. Aí a gente conserta essa parte também. Repare, né, que ele cria um rastro bem longo. Se eu quiser um rastro um pouquinho menor, então eu posso mudar o tempo de vida. Vou colocar aqui 20. Né? Mas não mudou nada, o que aconteceu? Né? É porque ele precisa simular, né? Então você tem que dar o play de novo
para ele atualizar a informação. Aí o rastro ele fica menorzinho, bonitinho. Ok? Então, acho que a aula de hoje é isso. E até a próxima.